Bem-vindos ao podcast Energia do Jornal Água e Ambiente, relativo ao mês de março. Com verbas do PRR, vai ser criada uma rede Espaços Cidadão Energia, espalhada pelo país, para promover a eficiência e a literacia energéticas, estando previstos a abertura de 50 balcões. Trata-se de uma iniciativa do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, e da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que será coordenada esta iniciativa pela ADEN. Os interesses das pessoas têm de estar sempre no centro das políticas, referiu a Ministra Graça Carvalho a propósito da iniciativa. Graça Carvalho quer criar as condições para que os cidadãos possam fazer escolhas que estejam alinhadas com a luta contra as alterações climáticas, mas que melhorem também a sua qualidade de vida e condição económica dos cidadãos. No despacho número 7100 de 2024, que cria o Espaço Cidadão Energia, é referido que os serviços a oferecer podem incluir o aconselhamento designadamente em matéria de aquisição de energia, em matéria de aquisição de equipamentos, seleção de soluções de eficiência energética, também seleção de energias renováveis e seleção de propostas comerciais para a aplicação de soluções. Para falarmos sobre esta rede, Espaço Cidadão Energia, temos connosco, como habitualmente, o engenheiro Mário Paulo, presidente do Conselho Consultivo da ERSE, o engenheiro Paulo Preto Santos, que é coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast do Jornal Água e Ambiente, e temos o gosto de ter connosco o professor João Jonas de Melo, que é professor de Engenharia do Ambiente da nova FCT. Agradeço aos três e agradeço também um agradecimento especial ao João Jonas de Melo pela presença aqui para falarmos um bocadinho sobre esta rede que se pretende criar, Espaço Cidadãos Energia. E vamos à questão inicial, que é saber, no fundo, como é que uma rede como esta, Espaço Cidadão Energia, pode ser posta ao serviço dos cidadãos nas suas múltiplas decisões que hoje têm de tomar a propósito de ofertas na área de energia, a propósito de equipamentos na área de energia. Como é que, de facto, esta rede pode ser posta ao serviço dos cidadãos? Começo aqui pelo Paulo. Obrigado. No fundo, a questão é como é que deverá funcionar essa rede. Esta decisão, em princípio, e tem por princípio mérito, ensinar o cliente, ensinar o consumidor a fazer as melhores escolhas do ponto de vista energético. Portanto, considero uma decisão com mérito, mas é preciso ver o que é que vamos ensinar aos consumidores. E o que é que deve ser ensinado? Pronto, já lá vou. Eu acho que a rede tem que ter um atendimento presencial e digital, tem que ter algum sítio para fazer mediação de conflitos e também oferecer apoio na comparação de ofertas energéticas. São 3 pontos-chave para que esta rede funcione. Mas, agora, o que é que vamos ensinar a ele, ao consumidor? Eu vou pegar aqui num exemplo muito concreto que se passou comigo há 2 anos ou há 3 anos. Comprei uma casa de férias, aqui muito perto de Lisboa, e como fui comprador, depois reparei qual foi o certificado energético dessa casa, que teve que ser feito e pago antes da escritura pelo respectivo vendedor. Aquilo é uma casa moderna, tem já construção nova, tem vidros duplos, uma casa, do ponto de vista energético, do meu ponto de vista, bastante bem eficiente. Mas, no entanto, eu olho para a ADEN, portanto, para o certificado da ADEN, porque estamos aqui a falar da ADEN, que é quem, digamos, emite aqueles certificados com base nos relatórios dos peritos qualificados, e vejo que, nessa casa, eles propuseram ao anterior proprietário que fizesse um investimento à volta de 26 mil euros, eu tenho aqui elencados quais as coisas a fazer, que se traduziria numa poupança de 535 euros por ano. Estamos a falar de 48 anos de payback simples. E são eles o quê? Um teto falso, a casa já tem teto falsos. 3 mil euros, 25 euros de poupança por ano. Vãos envidraçados, a casa já tem vidros duplos, mas tinha que ser vãos envidraçados da classe A+, os tais
PVC, 11.300 euros para poupar por ano 50 euros. 226 anos de payback. Um ar-condicionado, portanto, um ar-condicionado, já lá está de primeira qualidade, tem 10 anos, efetivamente, mas de uma marca topo e era topo de gama da altura. 3.000 euros para poupar 40 euros por ano. 75 anos de payback. Um aquecimento central, um sistema de aquecimento de águas quentes sanitárias e ambientais, 6.000 euros, com bomba de calor, as famosas bombas de calor, para dar 385 euros de poupança por ano. Aqui, 16 anos de payback. E depois, proteções solares nos vãos endireçados, 3.500 euros para 30 euros, com 30 euros de poupança, 116. Isto tudo totaliza os tais 26.000 euros. É isto que nós queremos ensinar aos consumidores. É isto. Este certificado energético, para mim, foi o pior investimento, foi o dinheiro mais mal gasto que esta pessoa teve que fazer na vida. Que isto não serve para nada. E eu vou dizer isto porquê? Porque a seguir eu tomei conta da casa e vi que a casa tinha, como ela é toda moderna, já tem toda a iluminação integrada. Tem 10 anos, ainda tinha os focos de 50 watts, aqueles focos encastrados de 220 volts, os focos de 50 watts, cada uma daquelas lâmpadas, 50 watts de consumo. E eu peguei, eram 28 lâmpadas, peguei em 1,5€ por cada foco, porque foi ali ao IKEA a comprar, e substituí 28 focos e fiz as contas. E esta minha medida, que me custou pouco mais de 50 euros, não chegou a 100 euros, pagou-se em 5 meses. Certo. E foi mais... É isto que queremos ensinar aos consumidores. Isso era uma recomendação do certificado? Não, esta não estava lá. Não estava lá, mas isso eram tudo recomendações... Todo o certificado dizia-me para fazer tudo aquilo que eu já disse aqui, por 26.000 euros. E o Paulo tem receio que os serviços... Eu tenho receio que... Os serviços não estejam à altura de dar as respostas... Eu tenho receio que, se é para dizer isto aos consumidores, se é para enfiar pela goela abaixo dos consumidores... Qualquer coisa, as eletrificações absurdas... As bombas de calor que têm capex, têm custos enormes. Como é que se evita isso? Tem que se evitar... Numa rede com estas características... Como é que isso mostra mais à frente nas respostas que vou... Ok, então vamos passar ao Mário. Mário, como é que deve funcionar uma rede como esta, com estas características, espaço cidadão e energia, para dar informação, para combater a literacia energética, tudo isso? Pela minha experiência profissional, que já vai-se à longa, em colaboração com redes deste tipo no país, ou equivalentes, eu sou sempre muito contrário a arranjar novos custos que, quando já existem entidades locais que podem desempenhar estas atividades. E existem? Nós temos as agências locais de energia, que são financiadas por várias entidades, inclusive pelas câmaras. Temos as próprias câmaras, que aqui há 20 e tal anos atrás formámos, digamos, agentes nas câmaras para desenvolver este tipo de atividades. Em 2017 fizeram-se acordos com a GNR e formação para proteger da fraude os agentes mais vulneráveis. Eu não tenho, digamos, criar novas, uma estrutura deste tipo, que vai ser uma estrutura pesada. A única vantagem que tem é para as pessoas que vamos empregar. Agora, para o ambiente vai ser muito difícil. Eu acho que devíamos trabalhar com as instituições que temos. Reparem, mas é difícil porquê? Porque não há pessoal técnica que esteja à altura de dar as respostas não é necessário, que são necessárias. Porque, reparem, nós temos a ADN que já dá consultoria. A ADN é responsável por esta rede de ela já, no âmbito das suas competências, devia fazer esta consultoria, esta colaboração com as autarquias, com as agências de energia, etc, etc. Temos a ADN que já devia fazer isto, já pagamos para ela fazer isto. Depois temos também outras entidades, como a DECO, da qual eu sou sócio, que também faz este aconselhamento aos seus sócios. Temos a própria ERS, que também tem sites a fazer isso. A quantidade de pessoas que nós temos são enormes, por exemplo. Mas as agências de energia, já agora, a propósito das agências de energia, vão ser chamadas a ter a Associação Nacional de Municípios
vão ser Pois, chamados mas a para ter que um papel criar aqui. 50 centros? O que interessa é que haja uma coordenação de todas estas atividades. A própria, digamos, por exemplo, o ACP, sou sócio da ACP há 35 anos, também tem um acordo de colaboração com uma agência que vende energia. A própria CAP tentou também fazer isto. A SIC, quer dizer, nós não temos nenhum, o cidadão não tem interesse nenhum em que sejam multiplicadas agências atrás de agências, custo com custos para os cidadãos, que depois, ao fim do dia, não funciona. O que é preciso nisto tudo é a coordenação e, como dizia o Paulo, e muito bem, é definir prioridades. Quer dizer, quais é que são as prioridades que nós vamos, digamos, apresentar nestas ações de literacia? Eu, para mim, continuo a entender que as autarquias são um elemento fundamental na transição energética. E, portanto, trazer gente de fora para se sobrepor às autarquias ou às agências de energia, ou o que é que seja, não me parece que vá funcionar. As autarquias também estão envolvidas neste processo de criação, mas aqui nestas duas primeiras intervenções há algum descrédito a propósito da iniciativa. João Joanás, como é que vê esta iniciativa, se isto é uma iniciativa louvável, se pode funcionar e como é que deve funcionar? Enfim, este género de iniciativas é um bocadinho, é como os melões, a gente só tem a certeza depois de abrir. Ou seja, a intenção parece boa, vamos ver o que é realmente preciso. Eu não tenho dúvida que faz falta literacia energética. Os cidadãos precisam de perceber como é que funcionam os sistemas energéticos, como é que podem melhorar a sua casa em particular. E não é extraordinariamente complicado. Não sei se este tipo de novos balcões é a forma mais apropriada. E como é que deve funcionar um balcão? Tem alguma ideia? Antes disso, qual é que é a prioridade? A prioridade tem que ser apostar em eficiência. Um dos trabalhos que eu mando fazer aos meus estudantes, numa das cadeiras que eu dou, que se chama Energia e Alterações Climáticas, é fazerem um plano energético para a sua própria casa. Bem, se um aluno me aparecesse com as propostas que foram descritas aqui pelo colega Paulo, chumbava, não é? Porque um dos requisitos que eu ponho lá têm que melhorar a eficiência do uso da energia em casa, mas não podem aumentar os custos. Portanto, têm que melhorar o conforto sem aumentar os custos por via da eficiência. Esse é que é o mandato. E isso significa duas coisas. Uma é, obviamente, literacia. Portanto, temos que ter, enfim, a informação necessária para as pessoas poderem perceber aquilo que lhes interessa fazer. E em alguns equipamentos essa informação já existe. Por exemplo, hoje em dia, sei lá, os frigoríficos, as máquinas de lavar e tal, têm lá a dizer quanto é que gastam em média por ano, por ciclo, não sei o quê. E, portanto, não é difícil, enfim, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, mas é fácil explicar a uma pessoa, ou é fácil descodificar o que é que aquilo significa em termos de custos e proveitos, se vale ou não a pena mudar de frigorífico quando o frigorífico tem 5 anos, ou 10 anos, ou 15. Bom, mas é uma rede de balcões deste género? Não. Pode explicar isso? Não, tem que haver unidades locais onde as pessoas possam dirigir. Se é com uma nova rede de balcões ou se é aproveitando as estruturas existentes, se as estruturas já existirem, nomeadamente as agências de energia, há muitas agências municipais e intermunicipais de energia que já têm essas competências. E, portanto, o que é que falta? Falta uma coisa, falta depois a outra parte, que é a parte financeira. Tem que ser, vamos pôr a coisa assim, poluir tem que ser caro. E, portanto, desperdiçar energia tem que ser caro. Portanto, por razões de política popularucha, parece que um dos grandes objetivos da política da nação é a energia ser barata. É um erro crasso o preço unitário da energia ser barato. Eu sei que isto é politicamente incorreto dizer isto, mas como eu não estou a concorrer a coisa nenhuma, não estou preocupado com isso. Mas era importante que isto fosse clarificado, que a forma de baixar a fatura, a forma inteligente de baixar a fatura, não é pela redução do preço unitário, é pela melhoria da eficiência. E como é que se melhora a eficiência ou se melhora o conforto? Pode ser pela sugestão de equipamentos, é a forma mais simples, mas aquela que, em termos de conforto, é mais importante, é de facto a renovação dos edifícios. Para pessoas que estão em situações mais complicadas, ou que para melhorar a casa precisam de financiamentos muito superiores àquilo que é possível do benefício fiscal, ou se calhar até são pessoas mesmo pobres e que, portanto, não pagam impostos, então aí tem que haver um sistema de apoio que é casa a casa, caso a caso. E aí sim, aí é preciso algum sistema de apoio. E tem que ser um sistema de apoio ligado aos sistemas de apoio social, porque senão também não chega às pessoas. Bom, portanto, a ideia de haver balcões de atendimento é boa, para que isso seja custo-eficaz. Se calhar faz mais sentido apoiar as coisas que já existem e reunir essas valências junto das instituições locais que já existem, que já fazem alguma coisa, que podem ser de variadas geometrias. Ok. Vamos avançar e agora perguntava-vos em que áreas
na área da energia, é que os cidadãos estão mais expostos a contratos desvantajosos, quer seja por falta de informação, quer seja por falta de proteção. Paulo. Pois, os cidadãos estão, de facto, desprotegidos na contratação de energia, apesar de haver aí um enorme rolo de simuladores. Aquilo é extremamente complexo, até para eu, quando sou da energia, perceber o que é que está ali por trás, se aquilo inclui ou não inclui as tarifas de acesso, se inclui ou não inclui a tarifa social. Não se consegue, aquilo, mesmo com esses simuladores, é difícil. E então, onde é que os consumidores estão absolutamente expostos? Primeiro, logo nessa contratação da energia elétrica, sobretudo nos contratos estruturados, entre aspas. Aqueles contratos estruturados, aqueles que incluem os serviços. Ou seja, mas você vai ter serviços, uma visita de uma inspeção à caldeira por ano, ou uma visita do fogão, e se avariar. Esses serviços são contratos que os agarra e que corta aquilo que a lei lhes dá, o direito que dá, de não haver a fidelização no setor elétrico, no setor da contratação elétrica. Portanto, é uma panaceia quando se contrata energia elétrica associada à contratação de serviços. O consumidor não deve ir por aí. Depois, porque isso provoca uma fidelização forçada. Outra estratégia que impede o consumidor de poder escolher outro fornecedor porque fica fidelizado é aquela questão da fatura, uma fatura por ano gratuita. É sempre a 12ª. Reparem que os operadores, os comercializadores que oferecem isso, oferecem a 12ª fatura. Porque se ele não chegar lá, não tem benefício nenhum. Portanto, temos aqui uma fidelização encapotada e forçada, se ele quiser ter benefício daquilo que contratou. Agora vieram as tarifas dinâmicas. As tarifas dinâmicas são, de facto, um risco. Há consumidores que não estão dispostos a correr o risco de pagar muito baixo quando a energia elétrica, ou nas horas de baixo valor, fica muito barata, mas pode pagar muito caro pelas horas de ponta. Depois, na venda dos equipamentos. A venda dos equipamentos, muitas vezes promovidos por estas comercializadoras, o consumidor deve saber capaz de ser ele a fazer o investimento. Não se pendurar nas ofertas das comercializadoras. Porque vai ser sempre mais caro. Vai pagar mais em CAPEX, portanto, vai pagar mais investimento ao final das amortizações que ele tiver que pagar, e depois vai pagar mais em OPEX, em operação, porque aquilo custa mais caro, porque não sei o quê, por um mês para ter aquilo. Portanto, há aqui um conjunto de situações onde os consumidores na contratação estão muito expostos. E outra que eu queria acabar, que é na contratação do gás por pano canalizado. Ficou de fora. O gás por pano canalizado ficou de fora das leis que permitem aos consumidores escolher o seu livre fornecedor. Hoje, um consumidor de gás por pano canalizado não tem hipótese sequer de mudar de fornecedor. Porquê? Ou bem que... Estou a falar dos edifícios coletivos, diga-se. Ou bem que todo o sistema, todo o edifício mude, porque tem que mudar de gás, ou então ele não tem hipótese, porque depois aquilo é só com aquela distribuidora de propano. Muito bem. É outro erro que ficou por resolver. Otário complexa. Bem, depois de ouvir o Paulo, fica-se com a ideia que, de facto, isto é extremamente complexo, nem com um curso superior de engenharia chegamos lá. Podemos perceber. E então eu faço uma pergunta, sem deixar de responder àquilo que é esta questão de saber em que área estão mais expostos os consumidores, mas sem deixar de responder a essa questão, eu pergunto, não valeria a pena uma rede de espaço cidadão energia identificar questões prioritárias para fornecer informação? Porque se vamos pensar que um balcão está em condições de responder a tudo aquilo que pode ser perguntado, é para esquecer seguramente, pela complexidade. Gostava de ouvir sobre isto, Mário. Eu pessoalmente acho que há aqui uma contradição, que é, por um lado, nós pusemos os consumidores todos no regime liberalizado. E o regime liberalizado tem vantagens e inconvenientes. Quer dizer, uma das vantagens que tem, enfim, é que poderá haver mais concorrência se houver.
O inconveniente que tem é que há aqui, agora até pegando na ideia da Joana Ás de Mel, há aqui uma ideia que era contrária a tudo o que nós fazíamos antigamente. Isto é, se eu consumir mais energia, tenho acesso a melhores propostas. E, portanto, toda esta contradição é muito difícil de ultrapassar com conselhos, quer dizer. Eu penso que aqui o que tem que ser feito é separar claramente aqueles consumidores vulneráveis que estão sujeitos, que não é só a iliteracia energética, também digital, terem contas no banco, verem como é que vão controlar o que lhes cobram, etc, etc. Quer dizer, separar isso de tudo o resto. E tudo o resto tem que ser as associações a quem as pessoas estiverem ligadas. Portanto, nós temos associações de consumidores, no meu entender, devem fazer isso. Temos as entidades como a que o João Noás representa, que também devem, e fazem, não é? Apresentam também as suas ideias. Mas depois há toda uma multiplicidade de ofertas. Eu, pessoalmente, como sou conhecido, ou tenho muitos amigos que sabem que eu estou na área de energia, pedem muitos conselhos. E sabes responder? Exato, sei. E normalmente o que faço é, eu não aconselho as mesmas empresas a toda a gente. Isto é, um jovem que mexe aqui no computador, que vai ver o preço da manhã, que não sei o quê, pode ser um jovem que tem muito boas ofertas com uma tarifa indexada ao mercado. Eu não posso aconselhar este tipo de tarifas a uma pessoa que mexe mal no telemóvel, que não sabe consultar um gráfico. Quer dizer, há pessoas completamente diferentes. Uma pessoa, aquelas pessoas mais tradicionais e que ainda estão na tarifa regulada, eu, tenho sido muito criticado por isso, mas digo-lhe, mantenham-se na tarifa regulada. Porque a tarifa regulada, apesar de tudo, há uma entidade que valida isto, quer dizer, que valida estas situações. Agora, eu conheço até porque já me têm apresentado em muitas queixas, que as pessoas se vêm queixar, porque pensam que quando mudam de empresa, reduzem a fatura e depois ao fim do mês a fatura aumenta. Há toda uma série de estratégias das empresas, nomeadamente para pessoas que têm elevado consumo, em que os enganam, mexem na tarifa de potência, baixam a energia, quer dizer, fazem toda uma multiplicidade de jogos que as pessoas não estão, porque têm a sua profissão, porque não têm para aquilo, quer dizer, não têm que estar ali, digamos, ligados em volta daquilo, portanto, essas pessoas são também vulneráveis. Quer dizer, não é só o senhor que do digital e não sei o quê, que não sabe ver isso. E, portanto, o que eu acho que é muito importante, se criar essa rede de balcões, foi uma coisa que falou aqui o Paulo, em passant, que é ajudar a resolver conflitos. João Jonas, é complexo, isto é complexo. A primeira questão... Há coisas complexas, outras nem tanto. Mas, sim. Isto é complexo. A primeira questão era como é que isto pode funcionar. Andámos aqui à volta deste assunto, nesta segunda questão, que é onde é que os consumidores estão mais expostos, daquilo que já foi dito, como é que pode funcionar ou como é que poderá funcionar uma rede de espaço cidadão e energia, por um lado, e onde é que os cidadãos estão mais expostos. A generalidade das empresas trata mal os consumidores. Isto é absolutamente inadmissível. E, portanto, uma das coisas que tem que haver é, quando estas situações são detectadas e o erro do fornecedor, tem que se cascar forte e feio. Quer dizer, aquilo devia ser mesmo penalizado. Documentá-lo e enviá-lo a ERS, que a ERS pode multar. Ou seja, eu não sou contra a liberalização no sentido em que, quando existe um mercado que é aberto e que é socialmente transparente, o mercado é uma coisa boa. Mas eu concordo com o Mário que, em situações de vulnerabilidade, isto é um mercado aparente, porque tem estas complexidades todas e se calhar devia haver uma exigência maior da parte da própria política pública em relação aos tarifários. Seja, por exemplo, em relação a como é que pode ser feita a tarifa de potência de energia. Por exemplo, se eu tiver tarifas de potência elevadas e tarifas de energia mais baixas, o que vai acontecer é que as pessoas têm um incentivo para consumir mais. E, portanto, há uma coisa que vai ter que acontecer e que, enquanto isto não acontecer, andamos sempre aqui a brincar às casinhas. Que é, poluir tem que ser caro, desperdiçar energia tem que ser caro. E aplicar medidas de eficiência, seja ao nível dos equipamentos, seja na indústria, seja nas famílias, seja na recuperação da casa, isso tem que ser compensador. E tem que haver incentivos a sério para isso. Sim, enquanto estas coisas não existirem, tudo o resto são flores. Agora, em essas coisas existindo, também é preciso algum apoio. Há coisas que são muito simples. Em 80% das casas portuguesas, ou 70 e tal % das casas portuguesas, o remédio para melhorar o conforto é muito simples. É ou duplicar as janelas ou substituir as janelas por janelas modernas. Em 70 e tal % das casas é isto que acontece. No caso de vivendas, é também o isolamento da cobertura. Isto resolve 80% dos casos.
Mas depois há 20% dos casos que não se resolvem dessa maneira e que podem ser situações mais complexas e que precisam de outro tipo de apoio. Em relação aos equipamentos, a mesma coisa, já foram aqui dados vários exemplos. Há muitos casos diferentes. E, portanto, se calhar num prédio, a solução mais interessante para o aquecimento de água quente, se calhar é uma bomba de calor. Mas numa vivenda, provavelmente, serão painéis de solar térmico. E se calhar numa zona rural, onde as pessoas até já têm uma chaminé em condições, ponham lá uma lareira com recuperador de calor e usem biomassa. Isso nas cidades não funciona porque a poluição é excessiva. Há outros tipos de poluição que não é o CO2 que são problemáticos e, portanto, uma lareira de boca aberta mal usada é um risco enorme para a saúde. Mas uma lareira com recuperador de calor numa área de baixa densidade é perfeitamente uma solução. E, portanto, as soluções têm que ser para os casos e tem que haver os tais mecanismos de apoio de alguém que consiga, de facto, ajudar aquela família a encontrar a melhor solução para a sua casa, que não vai, de certeza, ser igual à das outras todas. Vamos tentar sistematizar o tipo de informação que deve ser disponibilizada numa rede desta natureza? Saber-lhes avaliar as opções contratuais que estão no mercado, ensinar-lhes a perceber os mecanismos de revisão dos preços desses contratos, como é que eles são revistos, envolver a defesa do consumidor. Aqui não se falou, porque o consumidor aqui está exposto. Portanto, mas esses espaços, supostamente, poderão servir para defender o consumidor. Sim, mas porque não envolver a Associação da Defesa dos Consumidores, que é importante, que eles fazem um papel importante nessa matéria e estão isentos, não é? Portanto, ou deve ser. Transmitir os direitos do consumidor. Comparadores e simuladores de preços com base no perfil de cada um deles, porque são muito diferentes, como disse aqui. Há um consumidor que sabe mexer no computador e o outro não. Portanto, não pode ser a mesma coisa para um e para o outro. E depois do tipo de casas. Por exemplo, uma casa de férias, uma casa de fins de semana, não faz sentido nenhum pôr uma bomba de calor. A inércia de uma bomba de calor é tão grande que quando a água está quente ele já está embora no domingo à noite. Isto é uma estupidez. Esta eletrificação absurda desta forma é uma estupidez. Uma casa destas não tem que ter bomba de calor. É muito mais barato, nem que seja pela garrafa do gás. Enfim, é fóssil, tudo bem. Mas o consumidor não se pode tratá-lo como estúpido. Ele tem que ter um racional económico por trás disto tudo. Sim, senhor. Nós, como somos da área de energia, estamos, como é evidente, a apontar os defeitos da nossa área, não é? Agora, quando se fala em iliteracia, eu acho que a maior iliteracia que há em Portugal é a iliteracia financeira, de facto. Não tem nada a ver com... Muitas destas coisas têm a ver com isso. Porque, reparem, por exemplo, quando se fala numa bomba de calor, há o CAPEX, que é o investimento inicial, e há a recuperação desse investimento. A recuperação desse investimento terá que ser em função do preço da energia. Quer dizer, se a energia, digamos, temos que fazer as contas. Se a energia for mais barata, eu consigo recuperar o investimento mais cedo. Se for mais caro, muito mais tempo. Também há aqui uma contradição. Agora, repara, tu falaste, por exemplo, em 16 anos para recuperar uma bomba de calor. O que acontece é que, ao fim de 8 anos, essa bomba de calor ainda está a funcionar como deve ser. Para uma casa, atenção, para uma casa de utilização constante, permanente. Ao fim de 8 anos, eu tenho que comprar outra bomba de calor. Isto é, esta iliteracia financeira, e depois também há aquela coisa que é muito portuguesa, que é a ganância. Quer dizer, a malta, é só os painéis solares, a gente mete painéis solares de qualquer maneira, sem fazerem as contas mínimas ou a otimização do projeto na sua habitação. Como disse, a casa de férias é diferente, se eu tenho biomassa ou não tenho é diferente. Quer dizer, há toda uma multiplicidade de soluções que são diferentes. E portanto, digamos que a nossa iliteracia, quer dizer, haverá muita gente que não está interessada em saber tudo de energia. Quer dizer, eu perguntava se não se devia identificar questões essenciais. Eu pessoalmente acho que, vamos lá ver, nós estamos aqui a executar a energia, mas também está ligada à transição energética, é o que estamos a falar, não é? Porque se não falássemos de transição energética, as coisas seriam um bocadinho diferentes. E, portanto, eu pessoalmente acho que, para proteger o cidadão neste momento, era ensiná-lo a fazer sempre possível autoconsumo e agências de energia. Portanto, agências locais de energia acho que seria uma coisa muito importante. E essas entidades todas é que depois divulgam isso tudo. Eu só gostava que me dissesse, que se tivesse um bocadinho de tempo só para falar deste problema da habitação. Vamos lá ver, se nós queremos poupar energia, não podemos deixar só estas medidas de eficiência quem é pobre. Porque quem é pobre, por natureza, ou tem pobreza energética, já consome pouca energia. Portanto, temos que arranjar também medidas que vão a quem consome mais energia.
Se é isso que o seu objetivo é esse. E por aqui, o Estado português também não tem fundos para dar a toda a gente. Mas podia fazer, aliás, esta é uma ideia do João Asmel, que li há pouco tempo deles próprios e de outras entidades, podíamos ter incentivos no IRS. Quer dizer, eu, com o meu incentivo no IRS, fazia as minhas contas. Não fui eu que inventei. Eu estou a reproduzir aquilo que é a boa prática. Não, exatamente. Vocês, portanto, eu, digamos, através do IRS, o Estado poderia perder algumas pequenas receitas do IRS, mas ganhava que depois... Porque, vamos lá ver, também é que é preciso perceber que o Estado, se eu fizer obras, ganha impostos por outro lado. Uma habitação, quase metade é impostos. Não é? É o custo de uma ganha habitação. pelo IRC dos instaladores e ganha pelo IVA. Portanto, daí vem uma série de coisas. E, portanto, temos também que ter soluções, se queremos poupar energia, que sejam ágeis, quer dizer, que não seja só... Fica aqui claro que eu sou absolutamente de acordo que se ajuda as pessoas que têm dependência, que têm pobreza energética. Não está em causa isso. Quer dizer, está em causa é que esse não é a forma de poupar mais energia. Ou de ter mesmo, eu tenho que ter medidas para as pessoas que consomem mais. As empresas, os consumidores, os serviços, etc. Sim, senhor. João, é possível sistematizar informação imprescindível, digamos assim, para os cidadãos? Esta é a questão. É, mas quem está a fornecer essa informação tem que conhecer um leque de conhecimentos, que aliás já demos aqui vários exemplos, diferentes cidadãos, diferentes famílias precisam de coisas diferentes. E, portanto, quem está a providenciar esse apoio não pode ser um funcionário administrativo que está ali a ver uma checklist. Tem que ser alguém que sabe mesmo do assunto. Não é? Tem que ser alguém treinado para isso. E, portanto, isso é imprescindível. É absolutamente imprescindível. Não serve de nada ter lá uma pessoa a dizer, a pôr tiques numa checklist. A fazer certificados energéticos como... É como eles fazem. É como eles fazem. Aquele exemplo, eu já vi algumas coisas parecidas com essa, mas este ultrapassa a escala. Mas eu acho que é importante dizer que a aposta tem que ser nesta ideia de que tem mesmo que se poupar energia. E, portanto, isto faz-se com um sinal de preços. Em relação à questão dos tarifários, nós na energia... E em relação à questão da sistematização de informação? Por exemplo, na energia, ao contrário, as nossas faturas são impossíveis de ler. Eu tenho que explicar aos meus estudantes de mestrado faturas, seria uma área, então. Como é que se lê uma fatura, porque eles olham para aquilo e é como se estivessem a ver uma coisa chinesa. Ensinar a ler uma fatura, podia ser uma área. A fatura devia ser feita de forma a ser Devia mais ser clara. Uniforme. Antes disso, como é nos países, não é? Certo, antes disso. Mas está bem, mas agora há boas práticas, é o chamado escrever claro. Claro. Os instrumentos públicos para os consumidores deviam ser claros. Faturas. Mas o próprio tarifário devia ser diferente. Ao contrário, por exemplo, da água, há muitos municípios onde, e bem, o tarifário da água é progressivo. Quem consumir muita água paga mais pela água porque é um bem escasso. A energia também é um bem escasso. E, portanto, as tarifas de energia, na maior parte dos casos, são regressivas. Ou seja, quanto mais se gasta, menos se paga unitariamente. Devia ser ao contrário. Ao nível das empresas, o nível para já devia ser muito mais alto que é agora. E, efetivamente, devia haver uma taxa de carbono, claramente. O preço unitário da energia devia ser mais caro across the board. Mais uma vez, isto é politicamente incorreto dizer, mas tem que ser dito. Ok, mas isso já está... claro. Mas isso implica que tem que se dar uma contrapartida aos consumidores e contribuintes, que é quando eles fazem escolhas, por exemplo, investir na sua casa, na melhoria do comportamento energético na casa, ou uma unidade industrial, ou uma empresa de serviços, investir na melhoria da eficiência do edifício, isso também deve ser beneficiado em sede de IRC. Okay. E quando nós fazemos esse tipo de medidas, isso foi uma das coisas que a minha equipa estudou. Quando nós criamos esse tipo de medidas, há vários efeitos interessantes. Um é que nós fizemos um exercício com um benefício nominal de 30% de dedução em IRS ou em IRC. Mas, como depois o Estado recupera uma parte disso sob a forma de IRC dos instaladores e de IVA dos consumidores, de facto o investimento do Estado para promover uma determinada melhoria da eficiência energética fica para aí nos 15%. É muito menos do que a maior parte das medidas que andam para aí a ser usadas e mal usadas. Portanto, é possível fazer isto. Ainda por cima, como isto gera uma atividade económica, a atividade económica da área de eficiência energética, que tem a ver com a solução de equipamentos, com a melhoria da qualidade das casas, etc., desde logo tem um efeito positivo em termos de saúde pública. Há imensa... Então, vemos agora todos os invernos, são não sei quantas pessoas, ainda por cima no estado em que estão os nossos serviços de urgência nos hospitais, a quantidade de pessoas que há com doenças respiratórias. Uma boa parte dessas doenças respiratórias estão correlacionadas com más condições de habitabilidade, com casas frias e com excesso de umidade, por exemplo.
as medidas que existem para melhorar a eficiência energética da casa são as mesmas que para resolver essas chamadas patologias dos edifícios. Bom, e portanto, isto para dizer que o sistema tarifário está errado, o sistema de incentivos está errado e tem que ser dirigido para quem precisa, na medida do que precisa. Para os cidadãos mais desprotegidos, para aqueles que vivem em pobreza energética, eu tenho que ter uma combinação de apoio social, técnico e económico. E isso tem que estar no mesmo balcão de atendimento. Nós já falámos aqui de eficiência energética, mas a última questão que temos aqui para falar prende-se exatamente com a informação que deve ser disponibilizada a propósito da eficiência energética. Já aqui foi falado da eficiência energética, mas falando de informação especificamente relacionada com a eficiência energética, o que é que vocês podiam acrescentar ou dizer a propósito? Que informação considerariam fundamental sobre eficiência energética? Que, aliás, é um dos propósitos desta rede de espaços de energia. Evitar o consumo, poupar, de facto. Isso sem baixar a qualidade de vida, tentar consumir o menos possível. É isso que tem que ser feito. Como é que se pode Desde fazer? logo o autoconsumo. Certo. As pessoas devem fazer o autoconsumo, mas não ir em propostas que lhes dizem que aquilo é autoconsumo. Tem que ser elas. Está a falar da geração fotovoltaica dos telhados, geração por exemplo. fotovoltaica dos telhados todos, mas que sejam eles próprios, os consumidores, a fazer isso. Fala-se agora nas comunidades energéticas. Sim, é bastante complexo e depois não se sabe até que ponto isso é tão benefício. O benefício fica no consumidor ou fica no operador. Não é? Pronto. Paulo. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que era importante era nós pormos de acordo... Que informação, a propósito de eficiência energética. O que é a eficiência energética? O que é que nós queremos quando fazemos eficiência energética? Queremos poupar energia, queremos criar mais riqueza com a energia que consumimos no setor industrial ou nos serviços. Quer dizer, devíamos ter algum consenso sobre isso. A energia também é um recurso e, portanto, o Estado agora acho que vai substituir os equipamentos mais antigos por outros mais novos. Isso é eficiência energética, seja de gás, seja de eletricidade, seja o que for. Para consumir o mesmo, ou melhor, para obter o mesmo trabalho, vamos gastar menos energia. E, portanto, eu acho que há aqui em Portugal muita falta de discussão quando falamos em termos de eficiência, porque estamos a falar de coisas diferentes. E já agora só gostava de referir uma coisa sobre esta história dos certificados. Há pouco tempo ajudei a comprar uma casa, é um familiar, que também tive a ver o certificado. E o que mais me chocou neste certificado é uma casa recente, depois de 2010 ou 15, não sei. E o que mais me chocou nesse certificado é que a pessoa que o fez não foi ao local ver aquilo. Porque as soluções que ele propõe são inviáveis para aquele edifício. E, portanto, nem é o problema do custo. Quer dizer, é que, por vezes, as pessoas não propõem, digamos assim. Agora, em tempos perguntei a uma das pessoas que conheço e sou amigo e que anda na eficiência energética na área da Expo, que é uma zona nova, e que, portanto, tem todos os certificados energéticos, patatim, patatá, não sei o quê. Falei, mas há aqui poupança de energia. Não, porque, de facto, quer dizer... muita daquela gente, quer dizer, é normal que quando eu poupo mais energia vou comprar outro tipo de equipamentos que antes não tinha, quer dizer, gasto mais energia. Quer dizer, isto são coisas normais que acontecem. Quando tenho ar-condicionado, gasto muito mais do que, tendencialmente, do que antes de ter. E estamos a terminar, e como temos aqui um professor, vamos ter aqui agora a oportunidade de o ouvir a propósito da informação que deve existir num balcão, que já vimos que não é propriamente exercício fácil de criar esta rede de espaços de cidadão energia, que, afinal, tipo de informação que deve existir, que deve ser disponibilizada. Deve ser mais do que informação, deve ser conhecimento. Este exemplo agora, bom, eu posso, para eu não passar frio, há coisas básicas, por exemplo, para não passar frio, não passar calor. Coisas básicas, por exemplo, que é gerir os stores da minha casa. Fechar os stores à noite, abrir os stores durante o dia, do lado, todos os stores durante o inverno, e no verão fechar os stores do lado em que o sol bate. Uma medida que não custa dinheiro. Essa não custa dinheiro nenhum. Mas há pessoas que, por falta de conhecimento, não têm esta percepção. Isto é uma coisa muito básica. Eu, em minha casa, só ligo o sistema de aquecimento quando a temperatura no inverno vai abaixo dos 18 graus. Eu e a minha mulher temos o hábito de estar, por exemplo, a ver televisão com uma manta nos joelhos. Mas a minha mãe, que tem 94 anos, não está confortável numa casa a 18 graus e, portanto, na parte da casa onde ela vive,
e que está acompanhada, tem uma cuidadora. Mas na parte da casa onde ela está, a casa tem que estar aquecida a uma temperatura superior a 20 ou 21 graus, porque tem que Para se ser sentir confortável, para se estar minimamente confortável. E, portanto, as situações não são iguais para todos. Vamos para a parte final do nosso podcast, e é neste momento que normalmente nomeamos a figura do mês e a decisão do mês. Começamos pela decisão, e começa aqui pela minha direita, pelo Paulo, a decisão do mês. Começamos pela decisão do mês. Vamos começar pela decisão Então, do mês e depois terminamos com chave de ouro, com a figura. Eu trazia e é uma decisão, vão ver que é uma decisão do mês, que tem a ver com tudo isto, e é uma decisão, do meu ponto de vista, pela negativa. A British Petroleum, portanto, a internacional BP, vai abandonar todas as metas que tinha para as energias renováveis. Isto vai ser anunciado amanhã pelo seu CEO e vai voltar a apostar tudo nas energias fósseis. É uma decisão com um impacto enorme e vamos ver como é que a Europa vai reagir a isto. Isso significa uma mudança de paradigma, parece. Eu Mário. não costumo trazer assim, coisas muito ligadas à política, ou ao menos que não seja política energética, mas desta vez tenho mesmo que trazer uma, porque eu, como cidadão, estou um bocadinho chocado com esta ideia de o presidente da maior democracia do mundo ter acordos secretos, enfim, conseguir coordenar com uma das maiores ditaduras do mundo esta história da nossa política, portanto, me refiro ao Trump e ao Putin, da nossa política, não só energética, portanto, eles também irão ter, como a exploração de recursos, como uma coisa que me chocou muito foi aparecer o homem, digamos, da maior democracia do mundo, como eco para queimarem o homem, neste caso o Zelensky, dizendo que o homem era um ditador, que aquilo não era uma democracia, pá, e que, de facto, quer dizer, esta ideia de, na altura em que se diz que as redes sociais é culpadas de tudo, mas depois aparece um senhor, em público, a dizer coisas que ele sabe que são mentiras, e que, de facto, é digamos, um ataque certamente coordenado com os inimigos dele a uma personalidade. Eu acho que isto é horrível e eu acho que isto vai ter implicação no consumo de energia, nas alterações climáticas, em tudo, e é uma decisão em que eu acho que como cidadãos devemos estar atentos e a Europa deve ver bem como é que se vai posicionar nisto. João. Decisão do mês. Decisão do mês. Estava-me a lembrar de uma notícia que veio há uns dias de que o Governo, não contente com um novo aeroporto, que não está demonstrado que seja necessário, uma nova travessia do Tejo, estávamos aqui a discutir uma terceira travessia do Tejo, que possivelmente dá alguma utilidade se for ferroviária, mas rodoviária seria um desastre para a cidade de Lisboa. E não contente com isso, anuncia uma quarta travessia do Tejo, de um túnel Algete-Faria, que garantidamente será um desastre para a cidade de Lisboa e para a margem sul. Porque todos os grandes eixos rodoviários em regiões suburbanas inevitavelmente geram mais tráfego automóvel. Portanto, é exatamente o oposto de tudo o que nós temos estado aqui a discutir. Mais uma vez, isto é uma questão de políticas, porque isto é o oposto de apostar numa conservação de recursos e na eficiência energética e na contenção da poluição. Parece que com estes acontecimentos a nível internacional esquecemos-nos de que temos uma crise climática. Muito bem. E agora, Figura do mês. a figura do mês. Em oposição àquilo que eu disse há pouco, a figura do mês eu consideraria a ministra professora Maria Graça Carvalho, quando afirma com toda a coragem e com toda a razão coisas como esta, o que é em si inédito, e afirmou a semana passada que as energias renováveis ainda não se traduziram em benefícios para o consumidor. Isto é verdade o que ela disse, não há nada de falso aqui. Enfim, com mais tempo explicaria porquê. Uma coisa é certa, que todos nós pagamos hoje pela energia muito mais do que pagávamos há 10 ou 20 anos atrás, quando ainda não havia esta concentração de energias renováveis. Sim, senhor. Para mim será uma pessoa provavelmente pouco conhecida, fora do meio, mas eu acho que foi-lhe atribuída uma tarefa muito importante, que é ser a presidenta da nova Comissão de Energia, que é a Ana Teresa Peras.
vai ter uma tarefa muito difícil. Penso que estará à altura e penso que esta agência terá, de facto, um papel importante na nossa sociedade. Eu sou defensor dela, pelo menos deste conceito, e aproveito para desejar as maiores felicidades na sua nova missão. Muito bem. João Jonas Mel. Provavelmente vou-vos surpreender, mas nos últimos dias o Papa Francisco tem estado doente. O Papa Francisco foi uma das figuras públicas mundiais que apelou àquilo que ele designa a conversão ecológica, numa encíclica que escreveu, dirigida a todo o mundo, a todas as pessoas de boa vontade, por reconhecer, isto vai muito para além, obviamente, das questões religiosas, é mesmo uma questão de desafio a todos nós. Qual é que é o modo de vida que nós queremos ter? E, portanto, para além dos aspectos tecnológicos e dos aspectos institucionais, metodológicos que nós temos estado aqui a discutir e que têm a sua relevância, a primeira coisa que, se calhar, deve ser posta em causa é que mundo é que queremos deixar aos nossos filhos? Como é que nós queremos olhar uns para os outros? E, portanto, não é por acaso que estou a citar esta figura, é alguém que pôs-se sempre ao serviço dos outros, independentemente das concordâncias ou discordâncias que possamos ter. Acho que há muita falta, e enfim, já foram aqui dados uma série de exemplos, há muita falta de estarmos ao serviço da comunidade. E, portanto, enfim, as leis da República e as nossas ações do dia-a-dia também deviam estar ao serviço da comunidade. Papa Francisco, a quem desejamos as suas melhoras. E termina assim o podcast de Energia do Jornal Água e Ambiente, relativo ao mês de março, dedicado à rede de Espaço Cidadão Energia, que irá servir 50 cidades e vilas, assim está previsto, portuguesas, naturalmente, que deverão receber estas instalações nos próximos meses ou nos próximos tempos. Despeço-me. Obrigado a todos.